Que a paz do Senhor seja com todos, amém? Amém. Graças a Deus. Passou aqui o vídeo do nosso congresso de família para o ano que vem. Só não foi falado uma coisa, que os valores aqui que foram apresentados já está incluso todas as refeições, ok? Menos a bebida, tá ok? A sua limonada você paga à parte, tá certo? Graças a Deus. Alguém nos visita hoje pela primeira vez, está conosco? Dá um sinalzinho com a sua mão. Alguém nos visita? Uma família ali, muito bem-vindos. Mais alguém desse lado aqui? Aqui também, aqui também. Fique de pé, por gentileza, queremos reconhecê-los hoje, essa noite. Bênção, que bênção. Olha só quanta gente bonita. Que maravilha. Vamos dar um aplauso a esse pessoal. Maravilha. Quem está do lado aí, dê um abraço. Diga: Deus abençoe, bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Ontem nós ouvimos e fomos ministrados pela palavra do Senhor, através do pastor Paulo Araújo, do cuidado de Deus para conosco, para com a família, e foi assim um tempo precioso. Mas me lembro de uma frase que o pastor Paulo Araújo disse, que é necessário que saiamos da zona de conforto, não é? A viúva, ela teve que sair de casa e bater de porta em porta para buscar vasilhas. Mas Deus, Ele cuidou daquela casa, cuidou daquela família. A proposta hoje é falar a respeito de uma família, de um relacionamento à semelhança de Cristo. Ele é o nosso mestre, Ele nos ensina, e eu sei que o pastor Paulo, quando orava aqui, ele falou de um padrão, que o padrão é alto, e de fato o padrão exigido pelo Senhor para nós é um padrão muito alto. Mas o amor dele, que é derramado sobre nós, ele leva-nos a viver esse padrão, pela graça e pela misericórdia dele. Amém? Então vamos lá para o texto. Você abriu aí capítulo 5, amém? Versículo 22 ao versículo de número 33. Essa carta já foi ensinada a essa igreja pelo menos uma vez, eu sei disso. Toda ela. Então isso aqui você sabe, você tem a obrigação de saber, não é? Sobre o assunto dessa carta. Vamos lá então. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne.
Grande é esse mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém? Amém. Enquanto eu lia, enquanto estava lendo, no Espírito eu estava dizendo ao Senhor: me dê graça. Me dê graça para passar aquilo que o Senhor quer, que nesta noite, nós, enquanto igreja, famílias do Senhor, devemos e precisamos ouvir. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, entre tantas coisas, ele está falando nessa carta sobre uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida transformada. Nós cantamos aqui que nós recebemos um novo coração. Quantos já receberam um novo coração? Amém? Se nós recebemos um novo coração, nós precisamos entender o que essa carta nos diz a partir do versículo de número 5 que lemos. Antes, porém, eu quero trazer para você aqui no capítulo 4 a introdução, a partir do versículo 17, que diz assim, ó: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento. Aqui essa palavra está falando que o entendimento dessas pessoas que não fazem parte da igreja, e nós saímos de lá para viver uma vida diferente com o Senhor, que o pensamento dessas pessoas estão coberto por trevas. A mente deles estão escuras, totalmente escuras. Eles não conseguem discernir absolutamente nada. E ele continua: separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Veja que Paulo já está aqui diferenciando a igreja, você, daqueles lá de fora que ainda não tem Jesus. Nós saímos de lá, fomos salvos, agora Paulo está dizendo: vocês não pertencem mais a esse povo. Esse povo, além de ter a mente totalmente escura, uma mente permeada pelas trevas, eles têm um coração endurecido, ou seja, não é um coração quebrantado, é o tipo do coração que não entra nada. É o coração que ouve, mas ele não consegue abrir para uma mudança radical que Deus pede. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Perdido todo o sentimento. O que significa isso? Eles perderam o discernimento do que é o certo e o que é errado. Ok? Relativo a tudo. Relativizaram tudo, depende. Eles não têm essa consciência mais do certo e nem do errado, né? Que quanto, agora ele diz, versículo 21, agora a verdade está em Jesus. Aleluia. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Agora ao 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça, em santidade. Então aqui ele vai dizer o seguinte: olha, vocês precisam revestir-se do novo homem. Agora, que andem em quê? Em justiça e em santidade. As velhas práticas ficaram de lado. Agora as vestes que está sobre o crente, está sobre você e sobre mim, são vestes de santidade, daqueles que não vivem mais na prática do pecado, mas vivem uma vida de santidade. Ele prossegue, depois ele vai dizer:
No versículo 31, por exemplo, do capítulo 4: toda amargura, ira e cólera sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros o quê? Benignos, misericordiosos. Agora, presta atenção. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E o versículo 2 do capítulo 5: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. No versículo 8 do capítulo 5 ele diz: andai como filhos da luz. No versículo 15: sejam prudentes, não como nécios, ou seja, desprovido de conhecimento. Você precisa buscar esse conhecimento. No versículo 17 ele diz: por isso não sejais insensatos, ou seja, insano, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E ele vai concluir dando sempre graças por Deus, ao nosso Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Por que eu li isso aqui, fiz questão de ler isso para você? Para que nós entendamos a introdução que Paulo faz no capítulo 5, quando ele vai tratar agora da família. Se você ler somente a leitura que eu fiz: mulheres, sujeitai aos vossos maridos, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. E se você não entender o texto no seu contexto, você vai dizer: isso não é para mim, não é nesse mundo que eu vivo. É claro que nós precisamos contextualizar a Bíblia na sua cultura e na sua época. Paulo está falando para uma igreja em Éfeso, há mais ou menos quase 2000 anos atrás, quando as mulheres, naqueles dias, não tinha, o que as mulheres têm hoje: a liberdade de se expressar, a liberdade de se comungar, a liberdade que tem hoje. É claro que não, é uma outra cultura, mas os princípios e do que Paulo está dizendo, ele vai servir para você e para mim hoje. E o que o Espírito Santo, ele na verdade está preparando para esta noite, é que ao final dessa reunião, o amor de Deus seja derramado sobre nós. Amém. Uma das coisas, queridos, que tem acontecido nesses dias de hoje, é que o nosso amor ele tem sido muito aquém daquilo que Deus tem planejado para cada um de nós. O pastor Paulo orou aqui na oração intercessória, falando sobre depressão, separação, sobre dores, sobre traumas, sobre tantas coisas que fazem parte da nossa alma hoje. E é bem possível que você que está aqui hoje, participando, chegou aqui com alguma situação que você de repente está pensando: não tem jeito, está difícil, ou é relacionamento com o filho, é com o pai, é com a mãe, é dentro de casa, é a família. E você vai perceber que, na verdade, a receita, o remédio para tudo isso está aqui na palavra de Deus. Paulo já deixou aqui escrito. E vamos tentar entender isso, então, de uma forma bem clara e bem objetiva. Quando Paulo trata a respeito da família, ele traz Jesus para o assunto. E eu acho interessante isso, porque ele vai dizer depois, logo abaixo: olha, mas o que eu estou falando é um mistério, porque eu falo de Cristo e a igreja. Mas para tentar exemplificar Cristo e a igreja, ele traz a família. Porque se tem um lugar, queridos, onde você pode ser santificado, é na família. É na família que você passa raiva, é na família que você se alegra, é na família que você se entristece, é na família que você fica irado, é na família que você pede perdão, é na família que você fica 3 meses sem falar com alguém e depois você tenta reconciliar. É na família. É lá dentro. É da porta para dentro que nós nos santificamos. Por isso que a família é algo que Deus preza muito e Deus investe muito na família. Porque se tem um lugar aonde você consegue se aperfeiçoar na caminhada cristã, é no seio familiar. Imagina você que de repente está aqui hoje, é o único crente da família. Dá para entender o que você passa.
mas você continua firme na fé, lutando, se santificando, e à medida que você vem contra você situações tão difíceis para você tentar se sair delas, você busca recursos em Deus, você busca no Senhor, pela fé, como o pastor Paulo falou, o nosso maior tesouro. Então é na família. Então Paulo traz Jesus, e eu quero nesta noite, com a graça de Deus, que nós reflitamos sobre esse assunto. Porque quando o amor é derramado, nós somos sarados. Aleluia. Nós somos curados. Os relacionamentos mudam. Muda tudo. Agora, queridos, é esse amor que não tem lá fora. É por isso que você tem uma responsabilidade, nós temos uma responsabilidade como família muito grande. Nós não podemos errar como eles erram lá fora, porque nós temos o amor de Deus, e isso faz uma grande diferença nas nossas vidas. Quando Paulo está falando sobre esse assunto, ele fala de entrega, de sacrifício, ele fala de amor. Nos dias de Paulo, você sabe que o Novo Testamento foi escrito no grego. As características sobre amor, pelo menos 4 palavras você vai encontrar. A primeira delas, storge, que é um amor mais vinculado à família, do lucro familiar. Depois vai encontrar philos, que significa que é um amor de amizade para com uma pessoa fora do seu seio familiar. É empatia, é simpatia com alguém de fora. Que é aquela mais ou menos palavras de Pedro e Jesus. Jesus pergunta para Pedro e Pedro responde para Jesus. Ele está respondendo sobre esse amor da amizade. Eu sou teu amigo. Tem também o eros, que é aquele amor romântico. O amor mais voltado para a relação sexual, do romantismo. Mas tem o ágape. E eu quero falar do ágape hoje. O ágape é o amor de Deus que foi derramado sobre nós. Tudo que você vê no mundo, tudo que você vê no universo, tudo que foi feito por Deus, foi feito por amor. Aleluia. Quando Deus, por exemplo, Ele no seu coração, Ele, junto à Trindade, pensa em criar o homem à sua imagem e semelhança, Ele o faz por amor. E esse amor é tão forte que antes de criar o homem, Ele deixa tudo preparado para que o homem pudesse ficar bem. Ele prepara o universo, Ele prepara o jardim e coloca o homem lá no jardim. E Ele ainda, na viração do dia, todos os dias, Ele tem prazer de se relacionar com o homem, de falar com o homem, porque Ele ama. Aleluia. Depois, quando o homem peca e cai da graça, comete uma rebelião contra Deus, o que ele faz? Ele se faz homem, como você e eu. Ele ama tanto que ele vem a este mundo para trazer salvação e resgatar você, e tirar você do abismo, para que você possa viver uma nova vida, uma vida diferente, com um novo coração, como nós cantamos aqui nesta noite. Então Cristo, Ele está envolvido em Efésios 5, exatamente para mostrar como que nós devemos viver o relacionamento familiar. Agora, quando você olha para Jesus, para Cristo, e nós devemos viver a semelhança dele, que ágape é esse? Efésios 5, 25, ele diz assim, olha, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo entregou-se por ela. É uma entrega. Depois nós vamos ler em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Algumas versões diz atitude, comportamento, que também teve Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse texto é uma das joias raras que nós encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Porque ele traz uma narrativa
com a profundidade que só o apóstolo Paulo poderia descrever. Porque Paulo está narrando que esse Deus, que criou o universo, que fez todas as coisas, agora ele se faz homem. Ele deixa todos os tesouros dos céus, ele deixa a sua própria glória, a sua honra, suas riquezas, ele desiste dos seus próprios privilégios, ele tira a coroa de rei, ele tira a roupagem de rei e coloca uma roupagem de servo, de escravo, para que pudesse ser semelhante a você e a mim. Ou seja, a entrega, ela é total, absoluta, por amor a nós. E quando você pensa no servo, numa roupagem, o servo, qual é a característica dele? É uma absoluta submissão à vontade de outro. Ou seja, Jesus, ele se faz servo, se faz homem, ele submete-se à vontade de Deus. E a expressão de Deus, quando nós falamos desse amor, ela está em Jesus Cristo. Toda a vida de Jesus, todo o ministério de Jesus é uma expressão do ágape. Aleluia. Tudo que ele faz, tudo que ele fala, os seus movimentos, as suas ações e reações está baseada na fonte do amor de Deus, que agora é visível para os homens, porque ele se apresenta como homem, ou seja, ele se doa, ele se entrega de uma forma real. Ele é levado à cruz, ele morre como malfeitor fora da cidade. Quando você olha as palavras de Jesus na cruz, você pode pensar e imaginar como que alguém que é humano poderia responder da forma que ele respondeu, ou seja, no sofrimento, estando preocupado com outras pessoas, preocupado com Maria, preocupado com João. É capaz de responder para o ladrão, que quando arrependido pede a ele que pudesse estar no paraíso, ele diz: hoje mesmo estará comigo. Ou seja, é alguém que em meio ao sofrimento ainda continua olhando para os lados, não olha para si mesmo, não está preocupado consigo mesmo. É alguém que é capaz de se entregar totalmente. Tudo que ele poderia entregar, ele entregou. Por isso, tudo que Deus poderia fazer por você, ele já fez. Aleluia. Ele deu, ele entregou a si mesmo, por amor. Mas, pastor, o que tem a ver isso com o texto que você leu de Efésios 5, que fala da família, que fala do casamento? O versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso é um absurdo, mas é o padrão. Depois ele vai dizer no versículo 24: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Deixa eu dizer algo para você. Você é a igreja, amém? Por que você se sujeita a Cristo? Por que você sai da sua casa hoje, vem para a igreja, vem para louvar o Senhor, adorar Deus, louvores maravilhosos que tocam o nosso coração? Nós poderíamos passar aqui até às 10 só no louvor, que o louvor por si só já traz uma mensagem de Deus para as nossas vidas.
Por que que você veio? Por que que você luta para manter a sua fé? Por que que você, de vez em quando, ou sempre, você está declarando palavras a Jesus: eu te amo, eu te adoro? Por quê? Por que que muitas vezes você é capaz de ficar 30 dias de jejum, às vezes orando toda a madrugada, como alguém falou para mim hoje: pastor, às 5 da manhã eu estou orando por você? Que coisa boa saber disso. Porque geralmente às 5 da manhã eu estou dormindo ainda. Você está orando por mim? Olha que coisa boa. Deus cuidando de mim enquanto eu estou dormindo. Por que que fazemos isso? Por que que nós somos apaixonados por esse Cristo? E às vezes, na empolgação, na unção, no coração mais cheio do fogo, você fala assim: Senhor, por ti eu dou até minha vida se for preciso. Depois você reflete um pouco, pensa um pouco, fala: Senhor, me ajuda aí. Me ajuda aí. Por que que somos apaixonados por esse Cristo? Por que que nós queremos ser liderados por Ele? Porque nos submetemos a Ele, porque aceitamos aquilo que Ele fala na sua palavra, mesmo que o padrão seja muito alto, e nós ainda estamos longe desse padrão, ou pelo menos estamos buscando a viver nesse padrão. Por que que ainda nós o adoramos? Por que que nós não desistimos dEle? Por que que nós olhamos de um lado para o outro, buscamos recursos aqui, segurar aqui e pede ali, mas na verdade o nosso foco está nele, porque dele vem a resposta, é dele que vem tudo para a nossa vida, é dele que emana a graça sobre nós. Por quê? Por que que nós fazemos tudo aquilo que ele pede quando o nosso coração é tocado e nós fazemos? Sabe por quê? Porque ele primeiro nos amou. Primeiro, quando você e eu éramos pecadores, quando nós vivíamos na blasfêmia da nossa vida, da retórica, daquilo que sai da nossa alma, quando ainda estávamos distante de tudo e de todos, caminhando para uma perdição, fazendo tudo que era contrário à vontade dEle, ao amor dEle, Ele olhou para você e olhou para mim: mas como eu amo essas pessoas. E Ele te alcançou pelo amor, Ele tocou você pelo amor. Não é porque você e eu somos bonzinhos, que naquele dia eu estava afim de ir para a igreja, servir, nada. Foi o amor que entrou em você, constrangeu você, tocou em você. Daqui a pouco as lágrimas começaram a correr pelos olhos, e você começou a sentir algo diferente, como você nunca tinha sentido. É o amor dEle por nós, e Ele constrangeu você, e daqui a pouco alguém fez o apelo. Quem sabe foi o pastor Paulo, que já está aqui 15 anos, você tem um pouco menos que você entregou Jesus aqui, e você levantou a mão e está até hoje na igreja e servindo ao Senhor. Ou talvez lá no ônibus alguém sentou ao seu lado e falou dele, e você falou: meu Deus, nunca ouvi dessa forma. Por quê? Porque Ele amou. E se a voz dele ecoar dentro de você, pedindo qualquer coisa para você, você é capaz de fazer, porque esse amor, ele constrange de tão forma, é tão poderoso dentro de nós, que você fala: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para te obedecer, eu estou aqui para ser liderado por você, eu estou aqui debaixo das tuas ordens, porque o teu amor é demais. Mulheres, 24. Assim como Cristo, assim como a igreja está sujeita a Cristo, seja vocês também sujeitos aos vossos maridos. Você já entendeu, não? Quando a mulher é amada, como Cristo amou a igreja, voluntariamente, ela quer ser liderada por esse marido. O grande problema é que nós não somos capazes de fazer aquilo que Paulo está escrevendo, fazendo a comparação, e Paulo está dizendo: esse é o ágape que você precisa transbordar em relação à sua esposa, e à medida que você o fizer,
ela vai querer ser sujeita a você, porque ela vai receber o teu amor. É a comparação que ele está fazendo. Da mesma forma que a igreja é sujeita. Agora, por que a igreja é sujeita a Jesus? Porque Ele deu a vida pela igreja, Ele morreu pela igreja, Ele deu tudo pela igreja, Ele deixou os céus pela igreja. Agora, nós precisamos, queridos, também nos esvaziar de nós mesmos. Como Ele se esvaziou, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se esvazia do quê? Dos seus atributos, da onisciência, da onipresença, da onipotência. Ele vem a esse mundo como um homem, igual a você e a mim, tão igual, que precisou de um beijo de Judas, para que alguém pudesse dizer, é esse aqui. Era parecido com todos, era igual a todos, precisou de um beijo para dizer, é esse. Mas esse, Ele deu a vida. Aleluia. Não é a vida como Tiradentes deu e expressou na frase histórica que você aprendeu no primário. Se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria. Não é disso. É uma vida que vale para a eternidade. É uma doação total. Porque João 3,16 está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o Filho. Ele ofereceu como sacrifício. E aí Ele te constrange. Como você vai falar não para Jesus? Não há hipótese de dizer não para Jesus, porque você já foi constrangido por Ele. O amor, o seu coração é um coração novo, Ele já está aí dentro pelo Espírito Santo, Ele te constrange a cada dia, então você se submete a Ele. E Paulo está dizendo, ei, vem para cá os casais agora. Marido, ame o ágape. Tira da fonte de Deus, que é o ágape, e ame a sua esposa. Mulher, você é amada, se sujeite, assim como a igreja também é sujeita, porque ela é amada. Será que você se sujeitaria a Cristo se Ele não te amasse primeiro? De jeito nenhum. Primeiro Ele te ama, para depois dizer, agora eu quero do seu amor. Agora eu quero do seu respeito, agora eu quero da sua submissão. E muitas vezes nós fazemos o contrário, nós queremos o amor do outro, a sujeição do outro, mas não somos capazes de amar como Cristo amou. Aleluia, é verdade. E nesta noite, queridos, o que o Espírito Santo Ele quer para nós é que sejamos contagiados com esse amor. Nós não vamos ter um bom casamento, uma boa relação com os nossos filhos, se esse ágape não for derramado sobre nós. Você precisa desse amor. Nós precisamos desse amor. Agora, queridos, quando Mateus escreve lá no capítulo 28, batizando em nome do Pai, ele está falando sobre esse amor. Nós precisamos mergulhar nesse amor. O amor que o mundo não tem. Você vê separações, infelizmente, essas separações, esses rompimentos familiares, chegou até a igreja. Mas porque ainda o amor, ainda não foi um amor suficiente para esse coração. Então as coisas é mais importante, os bens é mais importante, o que é terreno é mais importante. Mas não é isso que é mais importante para Deus. O mais importante somos nós, as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, o nosso relacionamento. Aleluia. Eu sei que é difícil amar aquele adolescente como deve ser amado. Eu sei que é difícil amar esse filho rebelde como deve ser amado. Eu sei que é difícil amar esse homem como deve ser amado. Eu sei que é difícil amar essa mulher como deve ser amada. É difícil. Agora, tem uma coisa. Isso aqui está no imperativo.
Isso aqui é uma construção, isso aqui é uma ordem que nós devemos. Ou seja, nós precisamos sair da zona de conforto. Não exigir do outro, mas partir de nós mesmos. É eu que amo primeiro. É eu que dou o primeiro passo para que eu possa dizer para o outro: assim como eu te amo, eu desejaria que você também me amasse. Assim como eu te amo, eu gostaria que você me respeitasse. E as pessoas, quando são amadas, elas param para ouvir a respeito. Me lembro que eu trabalhei com um moço, já falei aqui, por mais de 6 anos, vivendo numa iniquidade tremenda, não ouvia ninguém, e eu nunca falei de Jesus para aquele moço, mas o dia que eu tive a oportunidade de falar da forma que o Espírito Santo preparou, ele diz assim: você eu posso ouvir, você eu quero ouvir. Sabe por quê, Davi? Eu fiquei até constrangido, porque apesar de eu ser assim como eu sou, você sempre me respeitou e você sempre me amou. Quando nós amamos, queridos, nós temos autoridade. Quando nós amamos, nós temos autoridade. A pessoa: eu quero a autoridade do Espírito, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas a pergunta é: o amor está na sua vida? Como que seus filhos têm visto você nesses dias? Como que tem sido a relação? Você não precisa responder, porque eu posso dizer para você: tem sido difícil, como é para mim, como é para você, é para todos nós. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos fazer o que Paulo está dizendo: ei, assim como Cristo amou a igreja, ame. Deixa que o ágape mergulhe no seu coração. E quando o ágape ele vem sobre nós, a primeira coisa, queridos, que acontece é a capacidade de perdoar. É a capacidade de perdoar. Da mesma forma que fomos perdoados por Deus. Quantos aqui foram perdoados? Amém? Agora deixa eu te fazer uma pergunta: por que você tem dificuldade em liberar perdão? Por que você está sofrendo isso? Quanto tempo? Por quê? Se você recebeu esse perdão, se você recebeu esse ágape de Deus, sabe o que significa? É que você está numa zona de conforto, que você não quer sair dela. E o que você precisa é dizer: Senhor, então eu preciso desse ágape, eu preciso desse amor, eu preciso me mergulhar nesse amor, para que eu possa liberar o perdão que o Senhor está dizendo que eu preciso liberar. Eu preciso entender o que o Senhor fez comigo. Porque há pessoas que participam da igreja e do evangelho e até hoje não entendeu o que Jesus fez com ela. Queridos, todos os dias eu faço uma reflexão, seja no carro, andando a pé, em qualquer lugar, eu estou pensando: Senhor, de onde eu vim? Daquele lugar. O que eu sou hoje? Mas o teu amor é demais. O teu amor ultrapassa limites, da forma que o Senhor me alcançou. Eu me lembro do meu coração como era, endurecido. Eu era um iníquo, promíscuo. E o Senhor então derramou aquele amor sobre mim. Meu coração foi tocado. Pastor André da Central, que me evangelizou, imagina só, tanto amor. Amor foi derramado no coração. Queridos, é necessário liberar o perdão. A sua casa ela vai ser abençoada quando o perdão torna-se algo normal. Não é pedir perdão por pedir perdão, não é? Você chuta a mesa, diz: me perdoa aí que eu tirei a mesa do lugar. Não é disso que eu estou falando. Pisa no pé de alguém, você me perdoa aí. Não é isso não. Pedir perdão é quando eu erro com alguém, eu pequei contra alguém, eu falei mal de alguém, eu pronunciei palavras que não devia, eu chateei a outra pessoa, então eu preciso pedir perdão. Deixa eu perguntar: na sua casa você costuma de vez em quando reunir a família e dizer assim: escuta, está tudo certo, ou tem que liberar um perdão aqui? Porque de vez em quando tem que fazer isso. Porque nem todo mundo é igual a você, que vai liberando e tal. Tem pessoas que são mais introspectivas, ela fica guardando. E mulher é assim, né? Guarda. Depois de um ano, aí vem à tona. Mas foi lá que você falou, mas já faz mais de ano, mas está aqui dentro.
Que tal você antecipar isso? Tem alguma coisa aí que está aí dentro, tal? Não, não tem nada. Não, mas pelo seu rosto eu estou vendo que tem. E fala, não, você falou semana passada, não gostei muito, me magoou aqui. Me perdoe, vem cá. É a prática do perdão, porque o amor de Deus foi derramado na nossa casa, na nossa família. Queridos, há feridas emocionais que não são esquecidas e jamais serão. Mas nós podemos perdoar. Há coisas que eu perdoei, mas que de vez em quando aparece aqui. E quando aparece, eu penso assim, mas já perdoei. Mas está na alma, está lá dentro. E você não tem controle sobre isso. Sabe qual que é o controle que você pode ter, a autoridade que você pode ter? À medida que isso aparece, você diz, isso aqui já está lavado pelo sangue do Cristo. Eu já perdoei e eu continuo amando essa pessoa. O amor de Deus que foi derramado. Agora, o amor, queridos, não pode ter vingança. Quando estamos fundamentados do ágape, passamos pelas crises. Quando estamos fundamentados do ágape, do amor de Deus, passamos pelas situações difíceis do deserto. Há momentos da nossa vida que nós fracassamos, como homens, como mulheres, como filhos. O fracasso é algo que faz parte da raça humana. Mas quem nos fortalece é o Senhor. Quem nos fortalece é Deus. O mesmo Paulo que chama Jesus para a carta de Efésios, para fazer uma comparação entre Cristo e a igreja, entre o marido e a mulher, é o mesmo que fala lá em Coríntios 13. O amor é sofredor, paciente, né? É benigno, bondoso. O amor não é invejoso, não. O amor não trata com liviandade, ou seja, com inconsequência. O amor, ele não se ensoberbece, não. O amor não se porta com indecência. O amor não busca os seus próprios interesses. É o interesse do outro mais importante do que o meu. O amor não se irrita. Davi, tem misericórdia dele, Senhor. Não suspeita mal, não foga com a injustiça, mas foga com a verdade. O amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aleluia. Esse ágape, se ele estiver fazendo parte do seu lar, do seu casamento, na relação com seus filhos, é uma outra vida. Acho que o pastor Paulo falou, é um pedacinho do céu. É o céu que desceu à terra e desceu para dentro da sua casa. Porque o ágape, a presença de Deus está lá. Ela faz parte da sua vida. E deixa eu dizer para você, não há família perfeita no sentido literal da palavra. Mas há famílias que podem buscar a perfeição. Sabe como? Vivendo o ágape. Perdoando, se perdoando e liberando o perdão. Quantas mágoas na sua alma. A sua relação era para estar melhor, mas você não foi capaz de deixar isso para trás, porque você não experimentou esse amor. Você é salvo, salva, vai para o céu, vai viver a eternidade com Deus, mas ainda não experimentou esse amor, de uma forma real, que Deus quer que você venha experimentar. Família, a semelhança de Cristo. Em algum momento da sua vida, você já desejou largar tudo e sair correndo? Já. Em algum momento da sua vida, você desejou matar? Sim. Até matar. Se eu pudesse pegar a garganta. Você até balança assim a mão, né? Se a potência for na mão esquerda, é aqui, senão é aqui. Ah, se eu pudesse. Mas aí você se lembra, não, eu tenho um novo coração. O amor foi derramado sobre a minha vida. Você
perdoa e é perdoado. Você não deixa criar raízes de amargura. O pastor Paulo pregou esses dias aqui sobre raízes de amargura. Não estou falando nem de ódio, de raízes que vai brotando e brotando. E como que as raízes faz debaixo da terra? Elas vão o quê? E quando você está com raiz de amargura, o ambiente é ruim demais. Não é um ambiente de fé, é um ambiente de fel, amargo, dureza de estar perto, triste. Eu tenho convivido assim esses dias com uma pessoa. A fase da vida leva a pessoa a ficar com amargura. E o que sai é só palavras amargas. Como que você chegou aqui hoje? Ontem você ouviu e aprendeu algo que você já sabe. Deus é o nosso Pai, que cuida da nossa casa, da nossa família. Mas esse mesmo Pai enviou seu Filho para dizer para você e para mim: olha, eu quero que a sua casa, a sua família seja construída à semelhança do meu Filho. Ele deu a vida. E eu gostaria que você também se doasse para o outro. Se doasse para a sua esposa, se doasse para o seu esposo, se doasse para os seus filhos. E Ele te chamou aqui hoje, sabe por quê? Porque Ele quer derramar esse amor. Porque sem esse amor, nem você e nem eu vamos alcançar esse padrão exigido pela palavra de Deus. O padrão é alto. Não é o padrão do mundo. Não é como o mundo faz. Nós somos um povo diferente. Sem arrogância nenhuma, mas somos um povo diferente. Por quê? Porque temos um novo coração. O Espírito Santo inundou o nosso coração. O amor de Deus foi derramado sobre a sua vida. E a sua casa, em primeiro lugar, precisa saber disso. E não só saber, você precisa viver disso. Eu gostaria nesta noite, não é fazer apelo. Sabe por que eu não vou fazer apelo? Porque tanto você como eu precisamos disso. Mas eu queria que você se colocasse de pé. Aleluia. Ontem o pastor Paulo Araújo falou sobre zona de conforto. E às vezes, queridos, nós temos que dar um passo de fé. Sabe qual é o passo de fé hoje? Você vai sair com a sua família do seu lugar. Claro que não vai caber aqui. Mas você vai sair. Nem que você tenha que dar 2 passos para o lado ou para algum lugar. Você vai abraçar a sua família. Sua esposa, seu esposo, seus filhos. E sabe qual é a oração hoje? Senhor, eu preciso viver esse ágape. Eu preciso viver esse ágape. Quem sabe raiz de amargura aí. Quem sabe há coisas que você ainda guarda no seu coração e que você não perdoou. E você está aqui com seu esposo, com a sua esposa. Quem sabe sozinho. Mas você vai ter a oportunidade de chegar em casa depois e falar sobre esse assunto. Vamos fazer aqui um barulho santo. Vem aqui para frente com a sua família.